O ex-marido chega a uma festa com a amante. Ele pensou que tinha enterrado o passado, até que de repente cruza o olhar com sua deslumbrante ex-esposa e descobre algo que o deixa chocado. O salão do Grand Hyatt cintilava sob o peso dos lustres de cristal, um universo à parte, onde o sucesso era a única moeda corrente. O ar vibrava com um murmúrio de conversas estratégicas e risadas calculadas. André Vasconcelos, um dos mais promissores executivos de marketing da Montenegro CIs, sentia o copo de uísque suar em sua mão. Um contraponto gelado ao calor do ambiente e a presença vibrante de Camila ao seu lado. Ela era um espetáculo em seu vestido vermelho. Uma declaração de intenções que atraía olhares e solidificava seu status como um novo casal poderoso do circuito. A festa celebrava a fusão da Montenegro com a agência criativa Vanguarda, um movimento audacioso que redesenharia o mapa do marketing no estado. Para André, era a consolidação de anos de trabalho duro, a promessa de um futuro ainda mais brilhante. Camila inclinou-se, o perfume dela envolvendo-o. Olhe só para isso, meu amor, o topo do mundo, e você está bem aqui no centro de tudo. Ele sorriu, um gesto automático que não alcançou seus olhos. Havia uma inquietação sob a superfície, uma sensação de que as placas tectônicas de sua vida estavam prestes a se mover. Ele atribuiu isso à magnitude do evento, à pressão de estar sob os holofotes. O CEO, Otávio Barros, um homem cuja presença parecia preencher o palco antes mesmo de ele subir, caminhou até o microfone. O silêncio caiu sobre o salão como um veludo pesado. Boa noite a todos. A voz de Otávio ressoou, firme e cheia de autoridade. Hoje não celebramos apenas uma fusão. Celebramos o futuro. Um futuro de inovação, de criatividade sem limites. E para liderar essa nova era, para comandar a alma criativa da nova Montenegro em Vanguarda, trouxemos alguém de fora. Alguém com uma visão que nos deixou estarrecidos. Uma profissional que estava redefinindo o mercado em São Paulo e que aceitou o desafio de voltar para casa e fazer história conosco. André sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Uma nova diretora criativa. Isso era uma surpresa. Ele trocou um olhar rápido com alguns colegas que pareciam igualmente no escuro. A especulação era parte do jogo, mas Otávio era mestre em guardar seus trunfos para o momento certo. Ela é a prova de que o talento, quando combinado com resiliência, é imparável, continuou Otávio, seu olhar varrendo a plateia. Tenho a imensa honra de apresentar a vocês nossa nova diretora de criação, Renata Nogueira. O nome atingiu André como uma onda de choque, um soco no estômago que lhe roubou o ar. O uísque em seu copo tremeu, a superfície âmbar se agitando. O mundo ao seu redor pareceu desacelerar, os sons se abafando até se tornarem um zumbido distante. Ele viu uma figura elegante se levantar de uma mesa na primeira fila e caminhar em direção ao palco. O tempo se dobrou sobre si mesmo, e por um instante não era o salão de festas que ele via, mas a sala de estar da casa que um dia dividiram, as caixas de papelão empilhadas como monumentos a um amor desfeito. Renata. Ela subiu os degraus com uma graça que ele conhecia dolorosamente bem. O vestido preto que usava não gritava por atenção como o vermelho de Camila. Ele sussurrava poder, elegância e uma autoconfiança que parecia ter sido forjada no fogo. Os cabelos, agora mais curtos, emolduravam um rosto que o tempo havia refinado, acentuando a inteligência em seus olhos e a determinação em sua mandíbula. Ela não era a mesma mulher que ele deixara para trás. Era algo mais, algo formidável. O que foi, André? Você ficou pálido. A voz de Camila o trouxe de volta à realidade, aguda e inquisitiva. Você a conhece? Ele mal conseguiu a sentir, a garganta seca. Conhecê-la? Ele conhecia o som da risada dela às 3 da manhã,
O jeito como ela franzia o nariz ao se concentrar, a cicatriz quase invisível acima de sua sobrancelha esquerda de uma queda de bicicleta na infância. Ele conhecia a alma dela, ou pelo menos a alma que ela lhe permitira conhecer antes que tudo ruísse. Renata pegou o microfone, e o silêncio no salão era absoluto. Obrigada, Otávio. É uma honra e um privilégio estar de volta e fazer parte desta nova jornada. A voz dela era a mesma, calma, controlada, com aquele timbre aveludado que podia tanto acalmar uma crise quanto apresentar uma ideia de $1 milhão. Mas havia algo novo nela, uma camada de aço que não existia antes. Acredito que a criatividade não é um departamento. É a cultura que respira em cada corredor, em cada reunião. E estou aqui para construir essa cultura com cada um de vocês. O olhar dela passou pela plateia, profissional, abrangente. Por uma fração de segundo, seus olhos encontraram os de André. Não houve vacilo, nenhuma mudança em sua expressão, mas ele sentiu. Foi como um fio de alta tensão estalando no ar entre eles. Um reconhecimento silencioso de um passado compartilhado, agora esmagado sob o peso do presente profissional. Naquele instante, ele não era o ex-marido. Era apenas mais um rosto na multidão. A percepção o atingiu com a força de uma bofetada. O resto da noite se tornou um borrão. Os discursos, os brindes, as conversas forçadas. André se moveu como um autômato, o sorriso fixo no rosto, enquanto sua mente corria em círculos. Renata estava ali, não apenas na mesma cidade, mas na mesma empresa, sua parceira na equipe de trabalho. A ironia era tão cruel que chegava a ser poética. Ele a observava de longe, circulando pelo salão, sendo apresentada a diretores e gerentes, apertando mãos, sorrindo aquele sorriso polido que ele sabia que era sua armadura. Ele se escondeu atrás de pilares, desviou-se para o bar, fingiu uma ligação importante no terraço. Cada movimento era uma manobra de evasão. Ele precisava de tempo para processar, para reconfigurar a realidade em sua cabeça. O fantasma de seu casamento não estava mais trancado no baú de suas memórias. Estava caminhando pelo salão em sapatos de grife, prestes a comandar sua carreira. Você está estranho desde que aquela mulher apareceu, Camila disse, a voz tingida de suspeita, enquanto retocava o batom usando o reflexo de seu celular. É só uma antiga colega? Algo assim, mentiu ele. A palavra ex-esposa, pesada demais para ser dita ali. Trabalhamos juntos há muito tempo. Não terminamos em bons termos. Era o eufemismo do século. Eles não tinham terminado. Eles tinham implodido. Uma explosão de acusações, mágoas e um silêncio final que durara anos. A festa começou a diminuir. As pessoas começaram a se despedir. André sentiu um pingo de alívio. Talvez ele conseguisse escapar sem um confronto direto. Talvez o universo lhe desse essa pequena misericórdia. Mas o universo, ele deveria saber, não trabalhava com misericórdia. Quando ele e Camila se dirigiam para a saída, a voz de Otávio Barros soou atrás deles. André, 1 minuto! André se virou, o coração afundando. Ao lado de Otávio, impassível e elegante, estava Renata. O confronto que ele passara a noite inteira evitando estava prestes a acontecer sob as luzes brilhantes do lobby. André, quero apresentar formalmente sua nova chefe, disse Otávio, alheio à bomba que estava prestes a detonar. Renata, este é André Vasconcelos, nosso melhor executivo de contas. Ele é a peça-chave no projeto que vai inaugurar nossa fusão. O projeto que você vai liderar. O mundo de André parou de girar. Não era apenas sua chefe. Era a líder do projeto mais importante de sua carreira. Eles não apenas dividiriam o mesmo prédio. Eles dividiriam salas de reunião, prazos, pressão. Eles estariam amarrados um ao outro. Renata estendeu a mão, o gesto puramente profissional.
Seus olhos, no entanto, continham um universo de histórias não contadas. Vasconcelos. Já ouvi falar do seu trabalho. Espero que esteja pronto para um desafio. A maneira como ela usou seu sobrenome foi uma demarcação de território. Um muro erguido entre o que foram e o que eram agora. Ele apertou a mão dela, a pele fria e firme contra a sua. O contato durou apenas 1 segundo, mas foi o suficiente para desfazer anos de distanciamento cuidadosamente construído. Nogueira. Ele respondeu, a voz mais firme do que esperava. Bem-vinda a bordo. Estou sempre pronto. Camila observava a troca, os olhos se estreitando, tentando decifrar o código não dito que passava entre eles. A tensão era palpável, uma eletricidade que apenas os dois podiam sentir, mas que era visível para quem estivesse prestando atenção. Otávio sorriu, satisfeito. Excelente! A primeira reunião de vocês é amanhã, às 8 da manhã, na minha sala. O conselho quer resultados e eles querem rápido. Conto com a sinergia de vocês. Sinergia. A palavra pairou no ar, carregada de uma ironia devastadora. André sentiu o olhar de Camila queimar em seu rosto e o olhar analítico de Renata pesando sobre ele. Ele estava preso entre a mulher com quem tentava construir um futuro e a mulher cujo passado ele nunca conseguiu enterrar de verdade. E no meio desse campo minado emocional, ele teria que entregar o maior projeto de sua vida. A noite que deveria ser o auge de sua carreira havia se transformado no início de seu maior pesadelo. Saindo dali, o silêncio no carro era mais ruidoso do que a música ambiente do rádio. O cheiro do perfume de Camila, antes um convite, agora parecia sufocante no espaço confinado do Audi de André. Assim que as portas se fecharam, o verniz da socialite se desfez, revelando a insegurança que fervia por baixo. Renata Nogueira, ela disse, a pronúncia do nome carregada de acusação. Você disse que trabalharam juntos há muito tempo. Onde e quando? Por que nunca me falou dela? André apertou o volante, os nós dos dedos brancos. A adrenalina da noite, a surpresa, o pânico e a fachada de controle o haviam deixado completamente esgotado. A última coisa que ele queria era um interrogatório. Camila foi há anos. Em outra agência, antes mesmo da Montenegro, não é relevante. Não é relevante? Ela rebateu, a voz subindo uma oitava. A mulher é sua nova chefe, André. A mulher que fez você parecer que viu um fantasma. A maneira como vocês se olharam, havia mais ali. Não me trate como se eu fosse idiota. Ninguém está te tratando como idiota. Estou cansado. A noite foi longa e o dia de amanhã será pior, ele disse, a voz cortante. A paciência se esvaindo a cada semáforo vermelho. Ele sabia que ela não estava errada. Havia mais ali. Havia uma cidade em ruínas entre ele e Renata, e Camila estava sentindo os tremores. Mas explicar aquilo, desenterrar um caixão que ele mesmo havia lacrado, era impossível. Então é isso? Você vai simplesmente me ignorar? Ela insistiu quando ele estacionou na garagem do seu prédio. Ele desligou o motor e o silêncio voltou, pesado e denso. Eu não tenho energia para essa conversa agora, Camila. Sinceramente. Subiram pelo elevador em um silêncio glacial. No apartamento, a vista panorâmica da cidade adormecida não oferecia conforto. André afrouxou a gravata, jogou o paletó sobre uma poltrona e foi direto para o quarto. Camila o seguiu, a postura rígida, os braços cruzados. Você não vai falar nada, vai simplesmente virar as costas para mim? Ele se despiu, trocando o terno caro por uma calça de moletom. Cada movimento uma declaração de que a noite havia acabado. Falaremos amanhã, ele murmurou, já se deitando na cama. Amanhã você estará com ela. A voz dela era um sussurro venenoso. André não respondeu. Puxou o edredom, virou-se para o lado oposto ao dela e forçou seus olhos a se fecharem.
O sono não veio de imediato. Ele ficou ali, imóvel, ouvindo a respiração tensa de Camila do outro lado da cama, sentindo o peso do seu ressentimento. Ela permaneceu acordada por um longo tempo, a mente trabalhando, conectando pontos inexistentes, alimentando a semente da suspeita que a aparição de Renata havia plantado. Para André, o sono era uma fuga. Para Camila, a vigília era o começo de uma obsessão. A luz da manhã entrou impiedosa pela janela. André acordou com o alarme, sentindo-se como se não tivesse dormido nada. O lugar de Camila na cama estava vazio e frio. Um bilhete na mesa de cabeceira dizia apenas: "Preciso pensar". Ele sentiu um breve alívio, uma culpa imediata por sentir esse alívio, e então guardou tudo em um compartimento mental. Hoje, o único foco era a sobrevivência profissional. Às 8 em ponto, ele entrou na sala de reuniões de Otávio Barros. O cheiro de café fresco pairava no ar. Otávio estava na cabeceira da mesa, e em uma das cadeiras, perfeitamente aprumada, estava Renata. Ela usava um blazer de corte impecável e óculos de aro fino que lhe conferiam um ar ainda mais sério e intelectual. Seus olhos o encontraram por cima da borda dos óculos quando ele entrou. "Bom dia, Vasconcelos", ela disse, a voz neutra, profissional. "Bom dia, Nogueira, Otávio", ele cumprimentou, sentando-se do outro lado da mesa, mantendo uma distância segura. Otávio não perdeu tempo. "Senhores, o conselho está em cima de nós, a fusão foi cara, e eles querem ver um retorno simbólico imediatamente. O cliente é a Aura Cosméticos, lançamento da nova linha de luxo deles. O orçamento é gigantesco, mas a concorrência é selvagem. Ouvi dizer que a Ribeiro em Fontes está preparando algo enorme. Precisamos ser melhores, mais rápidos, mais inteligentes." Ele se inclinou para a frente, a intensidade em seu olhar varrendo os dois. "Quero a apresentação do conceito completo em 3 semanas, não um mês. 3 semanas. André sentiu um frio na barriga. 3 semanas era um prazo brutal, quase suicida para um projeto daquela magnitude. Exigiria uma imersão total, noites em claro, uma dedicação que beirava a obsessão. E ele teria que fazer isso com ela. Renata não piscou. "É um prazo agressivo, Otávio, mas factível se tivermos total autonomia e os recursos necessários." "Vocês têm carta branca", Otávio declarou. "André, sua equipe de estratégia. Renata, sua visão criativa. Quero que vocês dois sejam um só cérebro. O sucesso deste projeto é o sucesso da nova empresa. O fracasso não é uma opção." Ele se levantou. "Agora, se me dão licença, tenho outras bombas para desarmar. A sala é de vocês." A porta se fechou, deixando um silêncio carregado de história. André e Renata se encararam através da mesa de vidro polido. Por um momento, as máscaras profissionais escorregaram. Ele viu a mulher com quem dividiu um apartamento pequeno no início da carreira. Ela viu o homem cujos sonhos um dia se entrelaçaram com os seus. Foi Renata quem quebrou o silêncio, empurrando os óculos para o alto da cabeça. "Olha, André, isso é inesperado para nós dois." "Inesperado é um eufemismo", ele respondeu a voz rouca. "Certo, então vamos direto ao ponto", ela disse, o tom de diretora voltando. "O que aconteceu entre nós fica do lado de fora desta sala. Aqui dentro, eu sou a diretora de criação, você é o executivo de marketing. Nosso passado não existe. Ninguém nesta empresa, especialmente Otávio, pode saber da nossa história. Isso seria um desastre profissional para ambos. Concorda?" "Concordo", ele disse, grato pela regra clara. Era uma linha de defesa que ele precisava desesperadamente. Profissionalismo acima de tudo. "Ótimo. Então vamos começar. Me fale sobre a Aura Cosméticos." E assim, eles mergulharam no trabalho. As horas se transformaram em dias.
As reuniões se sucediam, com a equipe de planejamento, com os redatores, com os diretores de arte. Eles transformaram uma sala de projetos em seu quartel-general, as paredes logo cobertas por quadros brancos repletos de ideias, fluxogramas e post-its coloridos. A tensão inicial deu lugar a uma dinâmica intensa e focada. Eles discordavam, debatiam, desafiavam um ao outro, mas havia um respeito relutante pela competência de cada um. André admirava a forma como a mente de Renata dissecava um problema e encontrava um ângulo criativo inesperado. Ela, por sua vez, reconhecia a habilidade dele de transformar uma ideia abstrata em uma estratégia de mercado viável e contundente. Para o resto do escritório, eles eram a nova dupla dinâmica, o exemplo da sinergia que Otávio tanto queria. Mas para eles, cada interação era uma caminhada na corda bamba. Um comentário, um olhar, uma memória compartilhada que surgia sem aviso. Tudo era rapidamente suprimido em nome do profissionalismo. Enquanto isso, a tempestade na vida pessoal de André estava se formando. Camila ligava incessantemente. Aparecia no escritório na hora do almoço uma visita surpresa que tinha o claro objetivo de marcar território. Ela observava de longe André e Renata em uma sala de reunião, as cabeças juntas sobre uma planilha, e sua imaginação preenchia os espaços em branco com traição. "Você mal tem tempo para mim", ela reclamou durante um jantar apressado em uma noite de terça-feira, a primeira vez que André conseguia sair do escritório antes das 10. "Mas para ela você tem todo o tempo do mundo. Camila é o maior projeto da minha carreira. O prazo é insano. Não tem nada a ver com ela, tem a ver com o trabalho", ele argumentou, o cansaço tornando sua voz áspera. "Não minta para mim, André!" Ela explodiu, atraindo olhares de mesas vizinhas. "Eu vejo como você olha para ela. Eu vejo como ela olha para você. Vocês têm alguma coisa, eu sinto isso. Você acha que eu não percebo que você chega em casa cheirando ao perfume dela?" Ele recuou, chocado. O perfume dela. Eles mal se tocavam. Mas ele percebeu que, ao passar horas na mesma sala fechada, o perfume sutil de Renata poderia ter se impregnado em suas roupas. Era uma acusação íntima e, ao mesmo tempo, completamente fabricada. A paranoia de Camila estava criando uma realidade alternativa, uma que ele não sabia como combater. Cada tentativa de tranquilizá-la era vista como uma mentira. Cada explicação profissional era interpretada como uma desculpa esfarrapada. A aproximação forçada no trabalho estava cavando um abismo intransponível em casa. Ele estava preso no meio e a pressão vinha de todos os lados. Os dias se arrastavam em um borrão de café forte, noites mal dormidas e uma intensidade criativa que André não sentia há anos. Dentro da empresa, sob a pressão esmagadora do prazo, algo inesperado começou a acontecer. A armadura do profissionalismo, embora firmemente no lugar, começou a apresentar fissuras microscópicas. Acontecia nos momentos mais banais. Certa noite, enquanto analisavam storyboards lado a lado, suas mãos se tocaram ao alcançarem o mesmo marcador. Foi um contato fugaz, elétrico, que fez ambos recuarem como se tivessem tocado em um fio desencapado. Eles se pegavam olhando. Às vezes, André levantava a cabeça de uma planilha e a encontrava observando-o, não com o olhar crítico da diretora, mas com uma expressão indecifrável, quase melancólica, antes que ela piscasse e a máscara profissional voltasse ao lugar. Ele fazia o mesmo, perdendo-se por um instante na maneira como a luz do projetor realçava os fios de cabelo em seu rosto, enquanto ela defendia uma ideia com paixão, a força e a vulnerabilidade em uma dança complexa que só ele parecia capaz de enxergar. Eram momentos perigosos, pequenas brasas de um incêndio antigo que eles se apressavam em apagar antes que alguém mais notasse a fumaça.
A equipe, no entanto, só via a magia acontecer. A campanha estava tomando uma forma espetacular. A ideia central, proposta por Renata e refinada pela estratégia de André, era ousada. Em vez de usar modelos inatingíveis, eles contariam histórias reais de mulheres, conectando a linha de luxo da Aura não à perfeição, mas à jornada, à resiliência e à beleza autêntica. Era emocionante, era real, e todos sentiam que tinham ouro nas mãos. A bomba explodiu em uma terça-feira cinzenta. André estava em sua sala quando um de seus analistas, um jovem chamado Lucas, entrou sem bater, o rosto pálido. «André, você precisa ver isso», disse ele, colocando um tablet na mesa de André. Na tela, um vídeo recém-lançado piscava com o logo da Ribeirão Fontes Comunicação. Era para um cliente menor, uma marca de produtos para a pele, mas o conceito era assustadoramente familiar. Não usava histórias reais, mas se apropriava da linguagem da jornada da beleza, do luxo na imperfeição. Frases e conceitos que haviam sido discutidos a portas fechadas na sala de projetos da Montenegro. Era uma versão diluída, menos potente, mas a semente era inegavelmente a mesma. André sentiu o sangue gelar. Ele olhou para Lucas, que apenas deu de ombros, os olhos arregalados. Está em todos os blogs de publicidade. Lançaram hoje de manhã. A notícia se espalhou pelo andar como um incêndio. O burburinho começou nos cantos, perto da máquina de café, nas conversas de corredor. A atmosfera de celebração e otimismo que reinava há semanas azedou, substituída por um clima pesado de desconfiança. Quem vazou? Como a concorrência teve acesso a uma ideia tão embrionária e tão protegida? Os olhares, antes de admiração, agora eram de suspeita, e os alvos eram óbvios, as duas pessoas no centro de tudo. André, o executivo que conhecia toda a estratégia, e Renata, a nova diretora, a forasteira que havia chegado e sacudido as estruturas. O fato de serem os líderes os tornava os principais suspeitos. Um boato sussurrado sugeria que talvez Renata tivesse plantado a ideia para se beneficiar de alguma forma. Outro, mais venenoso, insinuava que André poderia ter um contato na concorrência. A pressão tornou-se quase insuportável. A equipe, antes coesa, agora estava fragmentada. As pessoas hesitavam em compartilhar ideias, o fluxo criativo foi estrangulado pelo medo. André e Renata sentiram o projeto escorrer por entre seus dedos, não por falta de mérito, mas envenenado pela desconfiança. Naquela tarde, eles se encontraram na sala de projetos, agora um cenário de crime. As paredes cobertas de ideias pareciam zombar deles. Eles não roubaram a campanha inteira, disse Renata, a voz tensa, andando de um lado para o outro. Eles roubaram o núcleo, a alma dela, o suficiente para nos desmoralizar e nos fazer parecer derivativos se lançarmos a nossa agora. Isso veio de dentro, Renata. Não tem outra explicação, disse André, sentindo o peso da acusação não dita sobre seus ombros. Alguém nesta equipe, ou alguém com acesso a esta sala, falou. Ou alguém que ouviu de alguém, ela completou, parando para encará-lo. Os olhos dela estavam cheios de frustração e pela primeira vez ele viu um lampejo de medo. Sua reputação, a razão pela qual ela havia voltado, estava em jogo, assim como a dele. Não podemos trabalhar assim, ele disse, a decisão se formando em sua mente. O medo está matando a criatividade. A confiança acabou. Se não resolvermos isso agora, o projeto morre. E nossas carreiras podem ir junto. O que você sugere? Ela perguntou, cruzando os braços, um gesto defensivo. Transparência total. Vamos até Otávio. Nós dois. Vamos contar a ele sobre os rumores, sobre o clima na equipe. E vamos pedir a ele que faça uma auditoria interna completa. E-mails, registros de servidor, tudo. É a única maneira de limpar o ar. Ele fez uma pausa, o olhar fixo no dela. E de limpar nossos nomes.
Renata o estudou por um longo momento. Pedir uma auditoria era um movimento arriscado. Poderia ser visto como um sinal de pânico, ou pior, poderia realmente descobrir algo que eles não queriam. Mas a alternativa, deixar a suspeita apodrecer e destruir tudo, era muito pior. Era uma declaração de guerra contra o traidor invisível em seu meio. Você tem razão. Ela finalmente concordou, o queixo erguido em um gesto de desafio. Não vamos deixar um sabotador nos derrubar. Vamos fazer isso. Juntos. A palavra juntos soou diferente desta vez. Não era sobre a colaboração profissional forçada. Era sobre uma aliança forjada na crise, uma frente unida contra uma ameaça que os atingia pessoal e profissionalmente. Eles saíram da sala de projetos e foram lado a lado, em direção à sala de Otávio Barros, sem saber que o inimigo que procuravam estava muito mais perto do que eles poderiam imaginar. A porta do escritório de Otávio Barros se fechou atrás deles, deixando um silêncio pesado. Otávio os encarou, os dedos entrelaçados sobre a mesa, a expressão indecifrável. A proposta de uma auditoria interna era uma faca de 2 gumes. Demonstrava integridade, mas também admitia uma falha grave na segurança e na coesão da equipe. Uma auditoria, Otávio repetiu, a voz grave. Vocês entendem o que estão pedindo? Isso vai paralisar a equipe, vai criar um clima de caça às bruxas. O clima já existe, Otávio. Renata interveio, a voz firme. A suspeita já está nos corredores. A única forma de seguir em frente é com a verdade. Precisamos saber que podemos confiar nas pessoas que estão naquela sala conosco. E, francamente, precisamos que as pessoas confiem em nós. André assentiu, complementando. A campanha da Ribeiro em Fontes não foi uma coincidência. Alguém vazou. Se não descobrirmos quem e como, isso vai acontecer de novo. A auditoria não é apenas para limpar nomes, é para proteger o futuro da empresa. Otávio ponderou, tamborilando os dedos na mesa. Ele olhou de André para Renata, avaliando a frente unida que eles apresentavam. A determinação em seus rostos era inegável. Tudo bem, ele cedeu. Vou acionar a equipe de TI, mas quero que isso seja rápido e discreto. E enquanto eles trabalham, quero que vocês dois encontrem uma maneira de salvar esta campanha. Não vou apresentar um conceito parecido ao conselho. Nos dias seguintes, uma tensão fria se instalou na Montenegro Encia. A equipe de TI, liderada por um homem sério chamado Ricardo, moveu-se silenciosamente pelo andar. E-mails foram escaneados, logs de acesso foram verificados, históricos de arquivos foram dissecados. Todos sabiam o que estava acontecendo. As conversas cessavam quando os técnicos se aproximavam. Cada funcionário se sentia sob escrutínio e a produtividade despencou. André e Renata, por sua vez, se trancaram na sala de projetos, tentando reerguer o que havia sido sabotado. A pressão os uniu ainda mais. Eles não precisavam mais se preocupar com as aparências, estavam juntos na trincheira, lutando pela mesma causa. Finalmente, após quase uma semana de investigação, Otávio convocou uma reunião com toda a equipe do projeto. O ar na sala era elétrico de ansiedade. A equipe de TI concluiu a auditoria. Otávio anunciou sem rodeios. Foi uma varredura completa em todos os nossos sistemas, comunicações internas e arquivos compartilhados. Ele fez uma pausa dramática, seu olhar passando por cada rosto na sala. A conclusão é que não há nenhuma evidência de vazamento de informações a partir de dispositivos ou contas da empresa. Nenhuma prova foi encontrada contra qualquer funcionário da Montenegro Encia. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala. Os ombros relaxaram e as pessoas se entreolharam, a desconfiança começando a se dissipar. André sentiu um peso enorme ser tirado de seus ombros. Ele olhou para Renata e viu o mesmo alívio refletido em seus olhos. Estavam inocentados.
Ainda assim, um mistério desconfortável permaneceu. Se o vazamento não veio de dentro, como aconteceu? A questão pairou no ar, mas por enquanto o alívio era a emoção dominante. Naquela noite, André chegou em casa exausto, mas mais leve. Camila estava no sofá, folheando uma revista, a postura tensa. Acabou, disse ele afrouxando a gravata. A auditoria terminou. Não encontraram nada. Ninguém de dentro da empresa vazou as informações. Ah, é? Ela disse, sem levantar os olhos da revista. Então você está limpo. Nós estamos limpos, a equipe inteira, ele corrigiu, sentindo uma pontada de irritação com o tom dela. Fiquei feliz por ter acabado. Foi uma semana infernal. Camila finalmente olhou para ele, um sorriso forçado nos lábios. Claro, meu amor. Fico feliz por você. Deve ter sido horrível ter as pessoas duvidando de você. Sua voz era de apoio, mas seus olhos continham uma frieza que não combinava com as palavras. Havia uma distância ali, uma desconfiança residual que a auditoria não conseguiu apagar. Ela parecia mais interessada em saber se ele havia sido inocentado do que aliviada com o fato em si. Com a auditoria encerrada e o mistério do vazamento arquivado como um incidente inexplicável, a urgência do prazo voltou com força total. André e Renata mergulharam na preparação da apresentação final para o conselho. Eles não apenas recuperaram a campanha, eles a reinventaram. Mantiveram o núcleo emocional das histórias reais, mas adicionaram uma camada de interatividade digital e uma estratégia de lançamento em fases que a tornaram ainda mais poderosa e à prova de imitações. As noites se tornaram sua nova rotina. Com a equipe dispensada, os dois ficavam, cercados por embalagens de comida e xícaras de café. O passado conturbado, embora sempre presente, foi relegado a um segundo plano. A sintonia profissional, a química intelectual que os uniu no início de suas carreiras, ressurgiu com uma força avassaladora. Eles terminavam as frases um do outro, antecipavam as preocupações e construíam ideias com uma fluidez que deixava os poucos colegas que os viam trabalhando até tarde maravilhados. Aquele muro cuidadosamente construído entre eles estava se desfazendo, tijolo por tijolo, não por intenção romântica, mas pela força da colaboração intensa. O dia da apresentação chegou. A sala do conselho era um ambiente intimidador, forrada de madeira escura e rostos sérios. André sentiu o nervosismo habitual, mas ao olhar para Renata, que ajustava a conexão do notebook com uma calma impressionante, ele sentiu uma onda de confiança. Eles começaram. Renata apresentou o conceito com uma paixão contida, sua voz tecendo a narrativa da campanha. André entrou com os dados, a estratégia de mercado, o plano de mídia, mostrando como aquela bela ideia se traduziria em números concretos. Eles exibiram um vídeo de amostra, com depoimentos genuínos e uma estética impecável que silenciou a sala. Quando as luzes se acenderam, houve um momento de silêncio antes que o presidente do conselho, um homem notoriamente difícil de impressionar, começasse a aplaudir. O resto da sala o seguiu. Brilhante, disse o presidente. É exatamente disso que a nova Montenegro precisa. Emoção, autenticidade e uma estratégia sólida. Aprovado. Lancem o mais rápido possível. A euforia era palpável. Ao saírem da sala, André e Renata se entreolharam. Um sorriso genuíno e exausto em seus rostos. Conseguimos, ele sussurrou. Impulsionados pela adrenalina da vitória, a ideia de se separarem e irem cada um para seu lado pareceu errada. Acho que merecemos mais do que um sanduíche comido sobre o teclado, disse André, quase sem pensar. Que tal um jantar, para comemorar? Renata hesitou por apenas um segundo. Acho que merecemos. Eles foram a um bistrô tranquilo, um lugar que nenhum dos dois conhecia de seu tempo juntos.
Com a pressão do projeto removida, a conversa fluiu para o único território que eles haviam evitado por tanto tempo: o passado. Não foi uma conversa de acusações, mas de reflexões. Pela primeira vez, falaram abertamente sobre o divórcio. André admitiu sua ambição cega, as horas intermináveis no trabalho que o fizeram se desconectar. Renata reconheceu sua própria impaciência, sua frustração com um casamento que parecia ter perdido o rumo. Nós éramos jovens demais, tentando ser perfeitos demais, ela disse, girando a taça de vinho. No trabalho e em casa. Não havia espaço para errar. Eu cometi erros, ele admitiu, a confissão pesando no ar. Eu deveria ter lutado mais por nós, em vez de apenas lutar pela minha carreira. Nós dois cometemos, ela respondeu, e em seu olhar não havia julgamento, apenas uma aceitação melancólica. Mas talvez tenhamos que passar por tudo isso para nos tornarmos as pessoas que somos hoje. Naquele momento, as mágoas que carregaram por anos pareceram se dissolver na luz quente do restaurante. Eles não estavam reacendendo uma chama, mas finalmente limpando os escombros, encontrando um terreno neutro de respeito e perdão. Eles saíram do restaurante como dois sobreviventes de uma longa guerra, finalmente em paz com sua história, sem saber que a batalha principal ainda estava por vir. O jantar com Renata deixou André com uma sensação de leveza que ele não experimentava há anos. Era como se uma porta pesada, que ele nem sabia que estava empurrando, tivesse finalmente se fechado, permitindo que ele respirasse. A vitória profissional, somada àquela inesperada paz pessoal, deu-lhe um novo ânimo. Ele decidiu que usaria essa energia para consertar as coisas com Camila. A culpa por tê-la negligenciado durante as semanas frenéticas do projeto pesava sobre ele, e ele queria provar a ela, e talvez a si mesmo, que seu relacionamento ainda era sua prioridade. No sábado, ele preparou um café da manhã elaborado e o levou para ela na cama. Pensei em passarmos o dia juntos, disse ele, com um sorriso genuíno. Sem interrupções, sem falar de trabalho. O que você acha de um passeio pela serra, almoçar em um lugar legal? Camila, que vinha tratando-o com uma frieza calculada desde a notícia da auditoria, pareceu surpreendida. Um lampejo de prazer cruzou seu rosto, mas foi rapidamente substituído por uma expressão cautelosa. Um passeio? Só nós dois? Ela perguntou, como se procurasse um significado oculto. Só nós dois, ele confirmou. O dia transcorreu como planejado. O ar fresco da montanha, a paisagem verdejante, a comida saborosa, tudo deveria compor o cenário perfeito para a reconciliação. André se esforçou, fez perguntas sobre o trabalho dela, sobre suas amigas e tentou recriar a intimidade que pareciam ter perdido. No entanto, uma barreira invisível permanecia. Camila respondia de forma monossilábica, o olhar frequentemente distante. A desconfiança era uma terceira pessoa no carro, sentada silenciosamente no banco de trás. Durante o jantar, em um restaurante elegante na cidade, a tensão finalmente veio à tona. Você parece feliz, ela comentou, remexendo a comida no prato. Deve ser bom ter vencido, você e ela. A forma como ela disse ela transformou o nome de Renata em uma ofensa. André suspirou, sentindo a exaustão voltar. Camila, nós já conversamos sobre isso. Foi uma vitória para toda a equipe, para a empresa. Mas a comemoração foi só de vocês dois, não foi? Ela retrucou, a voz baixa e cortante. Um jantarzinho íntimo para celebrar. O que mais vocês celebraram, André? Ele a encarou, chocado com a acusação velada. Foi um jantar. 2 colegas de trabalho comemorando o fim de um projeto infernal. Foi uma conversa para colocar um ponto final em um passado complicado de quando trabalhamos juntos. Só isso. Eu te devo respeito. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma conversa respeitosa. Respeito? Ela riu,
um som sem alegria. Você acha que eu não vejo? Você mudou desde que ela voltou. Há uma luz em você que não existia antes, e não é por minha causa. Você teve algo com essa mulher, não teve? Admita. Isso não é verdade, ele disse, a voz firme, mas o coração pesado. O que eu sinto é respeito por uma profissional competente e alívio por termos conseguido resolver nossas diferenças passadas para podermos trabalhar juntos novamente. Não há romance. Não há nada além de uma parceria profissional. Eu estou com você, Camila. Suas palavras, embora sinceras, soaram ocas no abismo de insegurança dela. Ela não queria ouvir a verdade. Queria a confirmação de seus piores medos. A noite terminou em um silêncio tenso, a tentativa de reconciliação se mostrando um fracasso retumbante. A rachadura no relacionamento deles não havia sido consertada. Pelo contrário, parecia ter se aprofundado. Na segunda-feira seguinte, o clima na Montenegro ancia. Era o oposto do que André vivia em casa. A campanha Aura, Sua Beleza, Sua Jornada, foi lançada oficialmente. O impacto foi imediato e avassalador. O vídeo principal, com suas histórias emocionantes e estética cinematográfica, viralizou nas redes sociais. A hashtag da campanha dominou os trending topics. Pessoas compartilhavam suas próprias histórias, elogiando a marca por sua coragem e autenticidade. A imprensa especializada tecia elogios rasgados, chamando-a de um marco na publicidade de cosméticos e uma aula de como conectar marca e consumidor de forma genuína. O escritório era pura euforia. Otávio Barros caminhava pelos corredores com um sorriso que ia de orelha a orelha, apertando a mão de todos os envolvidos. Garrafas de espumante foram abertas no final do dia. André e Renata eram o centro das atenções, recebendo os parabéns de todos os lados. Eles trocavam olhares de cumplicidade profissional por cima das cabeças das pessoas, um reconhecimento silencioso do que haviam conquistado juntos. A vitória da Montenegro Cia era inquestionável. Eles não apenas haviam vencido a batalha, haviam vencido a guerra pela narrativa. O clima no escritório era de pura celebração. A equipe, antes dividida pela suspeita, agora estava unida pelo sucesso. O vazamento de informações, embora ainda um mistério não resolvido, parecia um problema distante, uma nota de rodapé em uma história de triunfo. André se permitiu mergulhar naquela onda de positividade, usando-a como um bálsamo para as feridas de seu relacionamento conturbado. Ele se concentrou na vitória, na camaradagem, na satisfação do trabalho bem feito, adiando o confronto com a realidade que o esperava em casa. A euforia do lançamento durou alguns dias, uma onda de adrenalina e champanhe que manteve todos na Montenegro Cia. Em estado de graça, mas foi em uma quinta-feira à tarde que o escudo de André se estilhaçou. A secretária de Otávio ligou. O Sr. Barros quer vê-lo na sala dele. Agora, é urgente. O tom da voz dela enviou um calafrio pela espinha de André. Ele caminhou até a sala do CEO, a mente repassando todos os possíveis desastres. Ao entrar, encontrou Otávio com uma expressão sombria. Ao seu lado estava Ricardo, o chefe de TI, com um tablet nas mãos. Não havia sorrisos nem parabéns. O ar estava pesado. Sente-se, André, disse Otávio, a voz desprovida de qualquer calor. André obedeceu, o coração martelando contra as costelas. Sabe, o mistério daquele vazamento nunca nos deixou em paz, começou Otávio. A primeira auditoria não encontrou nada em nossos sistemas, o que foi um alívio, mas também uma anomalia. Então, pedi a Ricardo para pensar fora da caixa. Para fazer uma varredura mais profunda, não procurando por uma falha interna, mas por uma intrusão externa. Ricardo pigarreou, assumindo a palavra. Nós expandimos a busca, verificamos logs de acesso remoto, conexões de redes Wi-Fi de funcionários que trabalharam de casa, coisas assim,
e conseguimos falar com a empresa que recebeu as informações. Conheço alguém de confiança lá, coincidentemente, e encontramos algo. Ele virou o tablet na direção de André. Na tela havia um emaranhado de códigos e números, mas uma linha estava destacada. O vazamento não veio de dentro da empresa, veio de fora, de um dispositivo que se conectou à rede Wi-Fi do seu apartamento. André olhou para a tela, o cérebro tentando processar a informação. Do meu apartamento? Isso é impossível. Fica pior, interrompeu Otávio, a voz dura como pedra. Rastreamos o endereço IP do dispositivo que enviou o e-mail para um contato na Ribeiro em Fontes. O IP corresponde a um notebook pessoal, o notebook de Camila Prado. O mundo de André inclinou-se sobre seu eixo. Um zumbido alto preencheu seus ouvidos. Camila. Não podia ser. Era um erro, um engano terrível. Mas isso não é tudo, continuou Ricardo, o tom clínico e impiedoso. O e-mail usado para enviar os conceitos da campanha foi criado especificamente para isso. O remetente era Renata Vasconcelos Oficial email.com. Renata Vasconcelos, o nome de Renata. Um nome que ninguém na empresa, exceto ele, conheceria. Um nome que só poderia ter sido usado com uma intenção: incriminar Renata de forma devastadora, fazendo parecer que ela não só vazou a informação, mas que ainda se via ligada a ele. A crueldade do ato era de tirar o fôlego. André ficou sem palavras, o rosto pálido, a realidade se reconfigurando em uma imagem horrível. A paranoia de Camila, suas acusações, sua frieza após a auditoria, tudo se encaixou de uma forma monstruosa. André, disse Otávio, a voz um pouco mais suave agora, vendo o estado de choque em seu rosto. Isso é uma traição em um nível que eu raramente vi. Pessoal e profissional. O que você vai fazer a respeito é uma decisão sua. Mas, profissionalmente, preciso que essa vulnerabilidade seja eliminada imediatamente. André apenas assentiu, incapaz de formar uma frase. Ele se levantou, agradeceu mecanicamente e saiu da sala como um sonâmbulo. Ele não voltou para sua mesa. Pegou o elevador, atravessou o lobby e dirigiu para casa, o trânsito da cidade passando por ele como um filme mudo. Cada peça do quebra-cabeça se juntava em sua mente. Cada mentira, cada crise de ciúmes, cada palavra de apoio fingida. Era tudo uma farsa. Ele encontrou Camila em casa, preparando um chá na cozinha, cantarolando uma melodia qualquer. A normalidade da cena era grotesca. Nós precisamos conversar, ele disse, a voz tão vazia de emoção que a assustou. Ela se virou, o sorriso morrendo em seus lábios ao ver a expressão dele. O que aconteceu? Você está pálido. O notebook, o seu notebook, ele disse, indo direto ao ponto. Eles descobriram, Camila. Eles sabem que o vazamento veio do seu computador, do nosso apartamento. O rosto dela perdeu toda a cor. Por um instante, o pânico tomou conta de seus olhos, mas ela rapidamente o substituiu por uma indignação forçada. O quê? Isso é ridículo. Alguém deve ter hackeado minha rede. Eu nunca faria uma coisa dessas. Pare, ele disse, a voz subindo pela primeira vez, cheia de uma dor cortante. Pare de mentir. O e-mail, Camila. Renata Vasconcelos. Quem mais saberia esse nome? Quem mais teria o ódio para usá-lo? A negação dela vacilou. As lágrimas começaram a brotar em seus olhos. Mas não eram lágrimas de remorso. Eram de quem foi pego. Eu não sei do que você está falando. Confesse! Ele gritou, a dor se transformando em fúria. Eu mereço a verdade. Depois de tudo, eu mereço pelo menos isso. Pressionada, a fachada dela finalmente desmoronou. Ela desabou em uma cadeira, o rosto entre as mãos, os soluços sacudindo seu corpo. Eu descobri, ela confessou, a voz abafada. Eu ouvi você falando no telefone com sua mãe semanas atrás, logo que Renata apareceu.
Ouvi o nome dela, o pânico na sua voz. Juntei as peças, pesquisei. Descobri que vocês foram casados. Você mentiu para mim, André. Você disse que era só uma colega de trabalho. Eu menti para proteger uma situação profissional complicada, para evitar exatamente o tipo de loucura que você cometeu. Ele rebateu. Loucura? Ela gritou, levantando o rosto manchado de lágrimas. Eu vi o jeito que vocês se olhavam, a cumplicidade. Eu sabia que você ainda sentia algo por ela. Eu tive que fazer alguma coisa. Eu queria que ela fosse embora. A confissão completa veio em uma torrente de ciúmes e justificativas distorcidas. Ela admitiu ter enviado as informações para um conhecido que trabalhava na Ribeiro em Fontes, um favor que ele lhe devia. O plano era simples e diabólico: sabotar o projeto para que ele fracassasse. Ela esperava que a culpa recaísse sobre Renata, a forasteira. A criação do e-mail falso foi o golpe de mestre projetado para que, se descoberto, apontasse diretamente para Renata, garantindo sua demissão e humilhação. Ela queria afastar André de sua ex-esposa, destruindo a carreira dela para salvar o relacionamento deles. André ouvia, o choque inicial dando lugar a uma náusea profunda. Não era apenas ciúme. Era uma traição calculada, maliciosa, que colocou em risco sua carreira, a de Renata e o futuro da empresa. Ela não apenas o traiu, mas o usou. Usou sua casa como base para um crime corporativo e tentou destruir outra pessoa por causa de suas próprias inseguranças. Quando ela terminou, o silêncio na sala era ensurdecedor. André olhou para a mulher à sua frente e não reconheceu mais ninguém. A pessoa que ele pensava amar havia desaparecido, substituída por uma estranha capaz de uma crueldade que ele jamais imaginara. Acabou, Camila, ele disse, a voz desprovida de qualquer emoção, oca e final. Pegue suas coisas. Eu quero você fora da minha casa, fora da minha vida. André, não, por favor, ela implorou, tentando se aproximar, mas ele recuou como se ela fosse veneno. Eu fiz isso por nós, porque eu te amo. Não, ele disse, o olhar frio como gelo. Você não ama, você possui e você destrói. Acabou. Ele se virou e foi para o quarto fechando a porta. Ele não queria mais vê-la, não queria mais ouvi-la. Ele se sentou na beirada da cama, o peso da traição esmagando-o. Ele havia perdido um relacionamento, mas o que doía mais era a percepção de quão cego ele havia sido. Atrás da porta trancada, André ouvia os sons da partida de Camila. Não havia o choro de um coração partido, mas o barulho raivoso de gavetas sendo esvaziadas e portas de armário batendo. Ele sentia a dor aguda da traição, mas por baixo dela uma corrente de tristeza. Ele gostava de Camila. Ela era vibrante, linda, e por alguns meses pareceu ser a promessa de um futuro descomplicado. Eles não eram casados, mas ela já havia se mudado para sua casa. Um passo rápido que agora parecia imprudente. Ele via sua imaturidade, a insegurança que a levou a um ato tão desesperado. Ele podia até, em um nível puramente teórico, entender o ciúme. Mas o que ele não podia aceitar era a natureza maquiavélica do plano dela, a frieza calculista de tentar destruir a carreira de Renata e, por consequência, a dele. Isso não era amor, era sabotagem. Quando a porta do quarto se abriu, ele não se moveu. Camila estava parada no batente, com 2 malas ao seu lado, o rosto manchado de rímel, mas o queixo erguido em um desafio final. Sabe de uma coisa, André? Ela disse, a voz carregada de um veneno defensivo. Você está me fazendo um favor. Eu mereço coisa melhor. Vou encontrar alguém que não viva para o trabalho. Alguém mais jovem, mais rico, que possa me dar a vida que eu mereço, em vez de ficar obcecado trabalhando com uma ex-esposa horrorosa. Ele ouviu as palavras e, em vez de sentir a ferroada do insulto, sentiu uma clareza gelada.
A imagem que ela pintava de si mesma, a confissão de suas verdadeiras prioridades, foi a confirmação final de que ele estava escapando de algo que o teria tornado profundamente infeliz. Ele sentiu um alívio inesperado, uma gratidão por ter descoberto essa faceta da personalidade dela antes que o relacionamento se aprofundasse, antes que se tornasse algo mais sério. Ele não respondeu. Apenas ouviu a porta da frente bater, o som ecoando pelo apartamento agora silencioso, o som de um capítulo se encerrando de forma abrupta e necessária. No dia seguinte, André foi para o escritório sentindo-se esgotado, mas estranhamente livre. Ele pediu para falar com Renata em particular. Encontraram-se na mesma sala de projetos onde haviam lutado e vencido juntos. Ele não rodeou o assunto, contou tudo, desde a descoberta da equipe de TI até o confronto e a confissão de Camila. Renata ouviu em silêncio, sua expressão passando da confusão para o choque, e finalmente para uma profunda e serena compaixão. Não havia um "eu te avisei", nem um pingo de triunfo em seu olhar. Quando ele terminou, ela simplesmente balançou a cabeça, um suspiro pesado, escapando de seus lábios. "Eu sinto muito, André", ela disse, a voz suave. "Sinto muito que você tenha passado por isso, e sinto muito por ela, por estar tão perdida a ponto de fazer algo assim." A reação dela o atingiu com força. Não havia drama, nem acusação. Apenas uma empatia madura que abrangia toda a complexidade da situação. Ela via a dor dele, a malícia do ato e até mesmo a tragédia da própria Camila. Naquele momento, André percebeu o poder avassalador de uma mulher madura, alguém que não via o mundo em preto e branco, mas em todos os tons de cinza. Alguém que enfrentava uma crise não com pânico, mas com graça. Eles mantiveram o foco no trabalho, gerenciando o sucesso estrondoso da campanha. A parceria profissional, já forte, foi cimentada por aquela crise final. Havia uma nova camada de confiança entre eles, um respeito que transcendia planilhas e prazos. Eles eram sobreviventes, não apenas de um divórcio, mas de uma sabotagem que poderia ter destruído a ambos. Mais leve, livre de um relacionamento tóxico que o estava sufocando sem que ele percebesse, André começou a refletir. Ele percebeu que a vitória profissional na Montenegro Ancia havia sido um catalisador. Ela não apenas impulsionou sua carreira, mas também iluminou as rachaduras em sua vida pessoal, forçando-o a cortar laços que o prendiam. Ele se sentia como se tivesse saído de uma longa tempestade, com o céu finalmente se abrindo, revelando um horizonte de novas possibilidades. E cada vez mais, ele percebia que nesse horizonte a silhueta de Renata se destacava. Uma semana depois, com a poeira assentada, ele a encontrou perto da máquina de café. "Sabe", começou ele um pouco nervoso, "nós nunca tivemos aquela comemoração de verdade. A primeira foi mais um armistício." Ele sorriu. "Que tal um jantar de verdade desta vez, para celebrar a vitória e os novos começos?" Renata olhou para ele e um sorriso genuíno e caloroso iluminou seu rosto. "Eu aceito, André." Naquela noite, ele a esperava na entrada de um restaurante italiano sofisticado e acolhedor. Quando ela chegou, André sentiu o fôlego falhar por um instante. Ela usava um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos, o cabelo solto caindo sobre os ombros. Ela estava deslumbrante, não com o brilho de uma festa corporativa, mas com a luz de uma mulher confiante e em paz. Ela se aproximou com um sorriso e ele se inclinou para cumprimentá-la com um beijo no rosto. No mesmo instante, ela se moveu na mesma direção. O resultado foi uma colisão suave e desajeitada, um momento em que, por uma fração de segundo, seus lábios se tocaram. Foi elétrico, inesperado e incrivelmente terno. Eles se afastaram rapidamente, os rostos corados, os olhos arregalados de surpresa, e então ambos começaram a rir.
uma risada genuína, livre, que quebrou toda a tensão e o peso dos anos. Era o som de duas pessoas que haviam se perdido e, de alguma forma, contra todas as probabilidades, estavam começando a se reencontrar. Acho que ainda estamos um pouco fora de sintonia, ele brincou, a voz rouca. E ali, sob as luzes suaves do restaurante, eles se sentaram para jantar, não como ex-cônjuges, nem como colegas, mas como duas pessoas com um passado complicado e, pela primeira vez em muito tempo, a promessa de um futuro em aberto. Gostou dessa história emocionante sobre segundas chances e as reviravoltas que a vida dá? A jornada de André e Renata nos mostra que, às vezes, é preciso fechar uma porta para que a janela certa possa se abrir. Se histórias como esta tocam o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum de nossos novos romances. Sua interação é o que nos motiva a trazer mais narrativas emocionantes para você. E comenta aqui abaixo de que cidade você está ouvindo. Obrigado por assistir e até a próxima história.